Módulo 0, Conhecendo o Codeaster, Aula 2, Potencial do Aster, Comandos obrigatórios. Nesta aula, nossos objetivos são apresentar o potencial de simulação do Codeaster e apresentar os comandos essenciais para uma simulação. Como resultados esperados, acreditamos que o aluno terá o conhecimento sobre o número de leis constitutivas já presentes no Aster e já desenvolvidas, sendo possível serem aumentadas, tipos de elementos finitos já presentes também e opções para pós-processamento. No Aster, já existem implementadas 100 leis constitutivas de materiais, né, para as diferentes físicas que são possíveis serem realizadas simulações. Então temos aí uma grande variedade de comportamentos. Por exemplo, elasticidade e elastoplasticidade, né? Temos os comportamentos elásticos, hiperelásticos, encroamento isotrópico por tração de von Mises, com a lei de von Mises, isotrópico por potência, isotrópico linear, né? E cinemático também, encroamento cinemático linear. Para outros, além de outros, né? Para materiais elasto-viscoplásticos, nós temos as mesmas leis de encroamento, só que para materiais agora um critério de viscoplasticidade, né? Nós temos isotrópico linear, isotrópico de tração, fluência, a modelagem de Lemaitre, inclusive para uma modelagem para materiais com memória, né? Que essencialmente são feitos com a metodologia de Chaboch, a formulação de Chaboch. Temos também materiais para combustível nuclear, lembrando que a EDF, a expertise dela são desenvolvimentos, né, são trabalhos nesse setor, né? Então eles têm muitos modelos aí voltados para isso, né? Irradiação, fluência com irradiação e etc. Né? Modelos com efeitos mecânicos de transformação metalúrgica, também é possível fazer simulações de soldagem, né? Depositando o material, também é possível realizar com o Aster. Mecânica de fratura, né? Com a parte de dano, né? Por fragilidade, o método de Ruselier, enfim, uma série bem extensa de modelos presentes também para fratura, né? Além de ter também a modelagem X-FEM também presente, né, no contexto do Aster. Geomateriais, né, e aí nós temos ali, eu destaco Elas-Gonf, que é uma lei construtiva que permite fazer inchamento, né? Além de Hook-Brow, que são as formulações mais simples, né? LED e outras formulações também. Né? A termohidromecânica, né? Concreto metalurgia, também tem multifísicas, tem vários materiais, vários elementos, né? Leis constitutivas que permitem a gente avaliar secagem, né? Temperatura e a parte de resistência mecânica também de forma simultânea. Além disso, no Aster nós temos cerca de 400 tipos de elementos finitos já desenvolvidos, considerando temos eles ali 3D, né? Linear, quadrático, integração reduzida. 2D nós temos estado plano de deformação, tensão, axissimetria, integração de comportamento não linear em plano de tensão. A parte de elementos estruturais, nós temos elementos 2D, 1D, né? Casca, viga, barra, cabo, pipes. E os elementos discretos, que eu já tinha citado anteriormente, na qual a gente pode descrever massa, por exemplo, um elemento discreto ele pode ter propriedades como massa, amortecimento e rigidez. Então a gente pode considerar que o elemento discreto é uma mola, é um amortecedor ou é um peso, né, uma massa concentrada. Também são possíveis com esse tipo de elemento. Conexões e montagens, né, são as relações lineares entre graus de liberdade, transmissão de torque e tudo mais. Também existem elementos para isso, elementos de conexão, né, de junta. E meios descontínuos, como fraturas e juntas, como eu falei. A questão do X-FEM. Então a gente pode fazer simulações na qual os elementos eles se separam ao longo da simulação, né? Existe ali uma fratura entre eles, e eles vão se separando, né? Ocorre uma descontinuidade da sua malha. Além de toda a capacidade de leis constitutivas e elementos finitos, nós temos já desenvolvidos dentro do Aster, disponíveis, em torno de 60 tipos de solvers diferentes,
nas quais eles são capazes de resolver diversas físicas. Nós temos os solvers mecânicos, para a parte de estática linear e não linear, né? Destacando ali o stat non-line, o último ali, é um solver quase estático. Nós temos a dinâmica de base física, que tem o DINAVibra e o DINA-non-line, né? Também, né? Quando entra a parte não linear, né? É onde a gente pode associar então materiais não lineares. Tem uma interface, né? Uma comunicação na qual a gente pode inserir esse tipo de comportamento das leis construtivas. A parte de análise modal, com o Solver Calc Modes, análise dinâmica de base modal, com o DINAVibra, outras físicas, por exemplo, que eu já tinha citado inicialmente, que é a parte térmica, a parte acústica, metalurgia, que eu já citei, fluido, estrutura também, né, com elementos próprios do Aster, sem ser necessário uma estrutura, um solver externo, né, como o OpenFOAM, e acoplamentos termo-hidromecânicos para a modelagem de meios porosos. Na parte de pós-processamentos, nós temos já alguns operadores, alguns comandos, vamos dizer assim, né, que são capazes de fazer vários processamentos após a simulação, né? A gente pode fazer ele no mesmo momento ou guardar esse arquivo de dados, de saída de dados e fazer no segundo momento. Então, nós temos aqui as ferramentas de subestruturação, controle de algoritmos não lineares e solucionadores diretos, interativo, sequencial, paralelo. E as ferramentas, os operadores de pós-processamento, muito mais utilizados, a gente vai usar eles várias vezes aqui, que é o CalcChan, porque a partir de uma simulação, a gente obtém então a solução em deslocamento. A partir dos deslocamentos a gente tem as deformações, as tensões, então a gente faz o pós-processamento posterior. Os comandos obrigatórios para qualquer simulação no Aster, né, ou pelo menos a grande maioria, né, com algumas características muito particulares de algumas simulações, são leitura de malha, e nós temos o operador lir-maillage, nossa atribuição de modelo, e eu já apresentei para vocês inicialmente o nosso AFE-model. Depois nós temos a definição do material, o def material. Depois nós vemos a parte de atribuição desse material definido com a AFE-material. Depois nós temos a definição de condições de contorno, de restrições, e a imposição de carregamento em duas etapas, mas essencialmente elas podem ser feitas ambas com alguns operadores, como a fechar meca, term ou cine, né? A parte meca para a parte de mecânica, a parte térmica ali com o term, obviamente, e o cine com a parte cinemática. Tem, por fim, a solução, né, desses solvers, ou quase cerca de 60 solvers. Né? Aqui eu destaco dois, por exemplo, o Meca Static e o Term Linear. E, por fim, o pós-processamento, como eu já tinha falado do CalcChan, né? Aqui a gente usa o CalcChan também. E, por fim, a impressão de resultado com Imper Risu. Então, nós temos aqui 8 comandos obrigatórios, né? Onde a gente precisa implementar cada um deles de acordo com a nossa necessidade. Existem simulações que a gente precisa de outros operadores, mas como eu falei, são mais pontuais. Né? Então, de forma geral, esses 8 cumprem de forma muito, muito tranquila a maior parte das nossas simulações. O comando, por exemplo, a fechar meca, é o comando onde a gente, como eu falei, a gente coloca carregamentos, coloca condições de contorno de graus de liberdade. Né? Por exemplo, as condições do tipo de Newman, nós temos força nodal, força de aresta, força de contorno, força de face, forças internas, pressão, peso, rotação, pré-tensões e pré-deformações. Ainda também, no fechar, mas agora o term, né, é outro documento. Né? Toda a documentação do Aster ela é feita desta forma. Né? Mais adiante a gente vai ver com um pouquinho mais de detalhe. Então, ela tem essa parte aqui, mais direta, aí, o título do documento. Né? E aí a gente tem uma característica. Né? Nós temos o Meca C, né? Que é para a parte complexa, e também tem o Meca F, que é a parte de funções. Aqui nós temos o número desse manual.
né, que é facilmente encontrado, está disponível isso para 3 versões pelo menos no site do Codeiastra. Da mesma forma, nós temos aqui para o termo, de novo, o 44402 é a versão, né, foi revisada em 2019, a última vez, ou seja, de lá para cá nada mudou. Onde nós temos aqui, por exemplo, a mesma coisa, né? A palavra-chave tempo, que é para a gente aplicar uma temperatura imposta, nós temos a sintaxe, o operador, uma série de descrições desse documento. Outras palavras-chave como fluxo rep, fluxo não linear, troca de calor, etc. Além disso, nós temos também o CalcChan, da mesma forma, o 48104, o 4 é manual de utilização, onde nós temos aqui por exemplo, algumas opções mecânicas, né, que são os constraints, deformações, variáveis internas, energia, critérios, né, de falha, né, cálculo dos critérios de falha, fluxos hidráulicos e propriedades, né, o operador thermic também, para a parte térmica, o operador acústico, né, já para fazer um pós-processamento no campo de acústica, e também um operador, né, uma opção aí dentro do CalcChan, muito utilizada em análises de elementos finitos, que é a parte de cálculo de forças e reações. Também temos essa opção para pós-processamento e o manual CalcChan é bastante completo nisso. Eu espero que vocês tenham compreendido essa aula e nos vemos na próxima.